Estudantes sem aula? Aqui não! O Centro de Ensino Colares Moreira comunica aos seus estudantes e pais o retorno das atividades escolares por meio de plataformas digitais. Os estudantes permanecerão em casa, mas estarão em plena atividade por meio do Google Classroom, WhatsApp e as plataformas do governo do estado. O aprendizado não pode parar. Vamos retornar às atividades já! É um direito seu, estudante. E o Centro de Ensino Colares Moreira e seus professores já estão a postos online. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e saiba mais. Centro de Ensino Colares Moreira. Olá, alunos do primeiro ano. Então, como dito, estou enviando os vídeos da correção da nossa segunda lista de questões referente a gráficos de função. A primeira questão é uma questão onde nós deveremos colocar esses pares ordenados no plano cartesiano. Então, como foi colocado na aula passada, inicialmente a gente deve reconhecer o que vem a ser um plano cartesiano. Então, um plano cartesiano, como foi dito, é a união de duas retas concorrentes e perpendiculares. Concorrentes porque se cruzam exatamente na origem, tá? Onde essas retas elas vão se cruzar formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, onde essas retas nós iremos chamar de eixos. O eixo horizontal, eixo X, eixo vertical, eixo Y, tá certo? Onde o eixo X também é chamado de eixo das abscissas, tá? E o eixo vertical também é chamado de eixo das ordenadas. Gente, em relação ao eixo X, tudo que está para a direita é o que? Positivo. Tudo que está para a esquerda é negativo. Em relação ao eixo Y, tudo que está para cima é positivo. Tudo que está para baixo é o que? Negativo. E observe, gente, que um plano cartesiano divide essa região em 4 regiões, tá certo? Esse plano em 4 regiões que chamamos de quadrantes. Aqui nós vamos ter o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e por finalizar o quarto quadrante, tá ok? Onde o que é que eu represento no plano cartesiano? Pares ordenados. O que é um par ordenado? Como o próprio nome está dizendo, é um conjunto formado por 2 elementos que obrigatoriamente seguem uma ordem. O primeiro valor é sempre de x, o segundo valor é sempre de quem? De y. Então, é necessário que a gente represente, tá? Aqui no plano cartesiano, com distâncias pelo menos iguais, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, como é que a gente faz a representação de um par ordenado num plano cartesiano, tá certo? Então, isso aqui vocês estão observando, eu vou dar uma apagadinha aqui, tá ok? Ó, vou apagar isso aqui tudo, tá? E é desse jeito que vocês vão fazer no caderno de vocês, tá certo? Não há a necessidade de colocar aí um papel quadriculado. Se você quiser fazer bem direitinho aí, você pode utilizar uma régua. Coloca 1 centímetro cada um, tá ok? Então, olha só aqui. No item A é o ponto M 5 e 4. Então significa dizer o quê? Que X é 5 e o Y é quanto? 4. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 no X e 4 aonde? No Y. Ambos são positivos. 1, 2, 3, 4. Então, o que é que você faz? Você faz retas paralelas, tá certo? Até o momento em que elas vão se cruzar. E esse ponto aqui representa exatamente o ponto, nesse caso, o ponto M, que é quem? 5 e 4. Vamos lembrar que o par ordenado 5 e 4 é completamente diferente do par ordenado o quê? 4 e 5. Como é que fica o par ordenado 3 e menos 4? X é 3 e Y é menos 4. Então, ó, X3, ó, 1, 2, 3, X3. O Y agora é negativo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, ó, você desce, ó, ok? Até o momento em que eles se cruzam. Aqui representa exatamente o ponto que? N, ok? Então, galera, baseado nisso daí, vocês irão resolver todas as outras, tá certo? Ficou entendido? Então, vamos para a próxima questão. Gente,
A segunda questão, ela envolve uma ideia de representação gráfica, de interpretação do gráfico, tá certo? Então, fazendo uma leitura, diz o seguinte: o gráfico indica a variação da inflação no Brasil, medida com o índice de preços ao consumidor amplo, que é chamado de IPCA, em função do tempo. Então, observem aí o gráfico, tá certo? Então, de acordo com o gráfico, o que é que a letra A diz? O gráfico representa uma função? Justifique sua resposta. Isso representa uma função, gente? Sim. Por que que representa uma função? Porque para cada ano, tá certo? Cada ano que está representado aí pelo eixo X, tá certo? Que é o domínio, está associado a um único elemento do eixo Y, que representa o IPCA, tá ok? Então, observa variações do ano e o valor do seu IPCA, tá certo? Então, letra A, o gráfico representa uma função? Sim. Por quê? Porque para cada ano eu vou ter o seu valor de IPCA, tá ok? O que é que ele diz no item B? Indique o ano em que houve o maior e o menor IPCA. Gente, se vocês olharem aí para o gráfico, tá certo? Então, o maior IPCA, o maior valor representa 12,53 e representa exatamente no ano de 2002. E o menor, tá certo? O menor IPCA aí foi de quanto? De 3,14. No ano de quanto? 2006. Então é exatamente isso, tá certo? Que nós devemos ter como resposta no item B. No item C, o que é que ele quer? Ele quer exatamente os pares ordenados, como foi colocado na primeira questão. Então ele diz: represente em seu caderno alguns pares ordenados que pertencem ao gráfico dessa função. Bem, se a gente for considerar o primeiro, quem é o primeiro? 1999 com 8,94, tá certo? Então, na letra C, a segunda questão, letra C, a gente pode ter um primeiro par ordenado, que eu posso chamar ele de A. Quem é o ano? Tá certo? 1999. Quem é o seu IPCA? 8,94. Não confunda aqui ponto e vírgula, aqui só vírgula. Eu vou ter um outro ponto B, tá certo? Representado pelo ano 2000, tá? O ano 2000 vai ter IPCA de quanto? 5,97. O último, um ponto C, por exemplo, o ano de 2001. 2001, o IPCA foi de quanto? 7,67. Então, você pode fazer aí todos os pares ordenados. E se você colocar numa régua direitinho, de maneira proporcional, você vai construir esse mesmo gráfico, tá certo? Então, a segunda questão é só isso. Terceira questão. Diz o seguinte: o ponto P, representado como coordenadas K-9 e 2K-8, pertence a X, pertence ao eixo das abscissas. Então, qual que é o valor de K? E quais são as coordenadas de P? Então, gente, a primeira coisa que nós devemos saber é o quê? Que isso é um par ordenado. Esse primeiro valor representa X e o segundo valor representa quem? Y, a ordenada. Como ele diz que pertence ao eixo X, qual é a condição necessária e suficiente para que um ponto pertença ao eixo X? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pertence ao eixo X quando Y for igual a quanto? Quando Y for igual a 0. E quem é Y? 2K, Y tem que ser igual a 0. Mas quem é Y? 2K menos 8 tem que ser igual a 0. Resolvendo, 2K é igual a 8, K é igual a 8 sobre 2, o valor de K tem que ser igual a quanto? 4. Esse é o valor de K. Já na letra B, ele pergunta quais são as coordenadas de P. Olha, se P é K menos 9 e 2K menos 8, e nós já sabemos que o valor de K é 4, então quem é P? 4 menos 9 e 2 vezes 4 menos 8. Então quem é P? 4 menos 9 menos 5. 2 vezes 4, 8. Menos 8, 0. Então é exatamente isso aqui o valor de P. Lembrando que se esse ponto pertence ao eixo X, o valor de Y tem que ser igual a 0. E nós provamos que o Y é igual a 0. Tá ok?
gente? A quarta questão foi dado esse gráfico aí, tá certo? Então, ele pergunta, tem 3 itens, ele tem A, B e C, onde no item A ele pergunta qual é o domínio e a imagem dessa função. Gente, por favor, já trabalhamos isso aí no início, o domínio dessa função representa todo o conjunto X e o conjunto imagem representa todo o conjunto Y, nesse caso o eixo Y. Então, o domínio dessa função, você pode ver aqui, ó, x pertencente aos reais, tá o quê? O eixo x ele está variando aqui, ó, tá? Então, até esse ponto aqui. Então, ele está variando do menos 2 até quem? Até o 2, tá ok? Então, nesse caso, a gente diz que x, ele é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a quanto? A 2. Ele está exatamente dentro desse intervalo de menos 2 a 2, tá ok? E a imagem dessa função? Imagem é y, então y pertencente aos reais está o quê? A imagem dessa função, deixa eu destacar aqui de outra cor, tá certo? A imagem dessa função vai ser exatamente esse aqui, ó, esse eixo, ó, tá certo? Onde o gráfico está, vamos dizer assim, abraçando. Então, nesse caso, dizemos que a imagem é todo y pertencente aos reais, está o quê? Y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a quem? Igual a 4, tá ok? No item B, ele pergunta se os pontos 1 e 1, menos 1 e 2 e 0 pertencem a essa função. Gente, o 1 e o 1, ó, tá aqui 1 no x, 1 no y, 1 no x, 1 no y, tá bem aqui o ponto. Então, ó, o ponto 1 e 1, ele pertence, eu vou dar aqui um ok, tá ok? Menos 1 e 2 seria menos 1 no x e o 2 aonde? No y. Seria mais ou menos esse ponto aqui. Faz parte do gráfico? Não, tá? Então, menos 1 e 2 não faz parte do gráfico. Para pertencer ao gráfico, tem que ter exatamente, estar nessa curva. E o ponto 0, 0 representa exatamente quem? A origem. Então, o 0 e 0 está o quê? Ok. E a última, letra C. Qual é o valor mínimo que essa função assume? Bem, gente, ela começa aqui, ó, e ela vai ter sentido até o 4. Então, o menor valor que ela assume aqui é exatamente quanto? 0, ok? Então, essa foi a nossa correção do exercício, tá ok? Vou deixar um tempo aqui para vocês copiarem.